o nosso abraço fraterno a todos que estão aqui conosco na casa, aos nossos amigos que nos acompanham pela TV Seara, e depois aqueles também acompanharão essa palestra que fica gravada à disposição de todos nós. A vida intrauterina e o espírito. É um tema bastante interessante. Vamos ver se conseguimos desenvolvê-lo para que possamos encontrar, inclusive, respostas a algumas dúvidas que acontecem conosco ao longo da nossa vida e nesse período importante da nossa etapa evolutiva. Então, o objetivo desse tema da noite, primeiramente, é para nós prestarmos um pouco mais de atenção e perceber o que ocorre pelo ponto de vista espiritual durante a vida intrauterina, a vida embrionária do ser. Também vamos destacar a importância desse período para o processo reencarnatório de todos nós. E aí já nos leva a entender os cuidados, a atenção que são indispensáveis que o pai, a mãe e aqueles que estão envolvidos nesse processo durante a gestação da criança. E vamos também, através dessa leitura de hoje, o porquê o aborto não é uma opção. O aborto não deve ser uma opção para ninguém. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, se interessou profundamente por esse tema e, numa pergunta muito instigante, ele pergunta aos espíritos, afinal, em que momento a alma se une ao corpo? Porque essa dúvida existe até hoje em muitos segmentos religiosos, filosóficos. Alguns acham que a alma se une ao corpo depois do 3º mês, outros acham que é depois do 6º, outros acham que é depois que a criança nasce, mas os espíritos já não respondem isso. Quando a alma se une ao corpo, e os espíritos nos dizem que a união começa na concepção, mas só se completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar aquele corpo, a este corpo ele se liga através de um laço fluídico que cada vez vai mais se apertando, se estreitando esse laço, até quando a criança nasce ou vê a luz. Muito importante, a união começa na concepção. Desde o instante da concepção, sublinhamos essas duas frases para nós entendermos que quando o gameta masculino encontra o óvulo feminino, o espírito já está num processo de ligação com esse novo ser, que está em formação, o corpo físico. Tirando então desse entendimento, na vida embrionária, a vida intrauterina, enquanto ocorre o desenvolvimento do corpo físico, começa aquela multiplicação das células. Desde o início dessa concepção, o espírito, que é um ser pré-existente, ele não se formou naquele momento da concepção, porque o espírito é um ser pré-existente, aquela concepção. Mas ele começa ali, sim, o processo de ligação a este corpo em desenvolvimento. É um processo de reencarnação. Por que uma reencarnação? Porque esse espírito já teve outras encarnações em outros corpos, em outras épocas. Então ele está reencarnando novamente para continuar o seu processo de desenvolvimento. Mas o espírito, nesse momento, ele não tem plena consciência da sua situação. Mas é muito importante, os espíritos nos dizem, de que as experiências que acontecem, que se passam nesse período,
mesmo o espírito não estando consciente do processo, do que está acontecendo, as sensações, as experiências do pai, da mãe, da família, daquele ambiente onde ele está se desenvolvendo, são extremamente importantes e ficam marcadas para a vida futura. Isso é um dado muito importante, que hoje a psicologia moderna está começando, ou já está entendendo esse processo, de que o que acontece no processo de gestação, mesmo que o bebê não tenha consciência do que está acontecendo, aquilo fica marcado muitas vezes. Nós falamos em reencarnação. Então esse espírito que está começando a retornar para o processo de reencarnação, antes desse processo começar, houve todo um planejamento reencarnatório. Porque essa reencarnação é o resultado de um cuidadoso planejamento elaborado. Não acontece ao acaso. Não acontece de cair de paraquedas em uma família, aquele espírito reencarnante. Há todo um processo planejado e conduzido pela espiritualidade superior. E a própria fecundação já há um cuidado muito especial dos espíritos superiores na seleção do espermatozoide que vai fecundar o óvulo. É muito interessante isso, porque os espíritos têm um cuidado, porque sabem das necessidades que aquele espírito reencarnante tem que ter. Quais são as suas características físicas necessárias, baseadas na genética do pai e da mãe, logicamente, mas algumas características necessárias que são direcionadas através da escolha do espermatozoide, para que ele possa vir nesta futura reencarnação com um projeto já estabelecido e com o corpo adequado a esta reencarnação. É interessante que hoje a ciência confirma esse dado, já nos dado por espíritos muito tempo antes. E nós percebemos, a ciência nos diz, que não é o gameta masculino mais rápido, nem o mais qualificado, nem o mais forte, nem aquele primeiro que chega ao óvulo que fertiliza este óvulo. Mas, nos diz a ciência, aquele que é energeticamente mais compatível. Então aquela corridinha que a gente imagina, né, dos espermatozoides até chegar ao óvulo, o primeiro que chegasse faria a fecundação, não é desta forma que acontece. É aquele que tem uma compatibilidade energética com o óvulo. A ciência não consegue entender isso ainda, mas a doutrina espírita nos explica o que é essa compatibilidade energética. Porque é nesse momento que há a fecundação, que as características genéticas e hereditárias serão imprimidas naquele novo corpo. E aí sim que há o dedo, o projeto reencarnatório, comandado pela espiritualidade superior ao ser que renasce. Quem leu o livro Missionários da Luz, ou já escutou, inclusive, a palestra do Cleto sobre a reencarnação de Sigismundo, vai se lembrar o processo todo que acontece no processo de reencarnação, aproximação. E André Luiz, espírito, que relata esse livro para Chico Xavier, ficou intrigado com uma coisa. Porque ele ficou sabendo que os espíritos superiores direcionam o espermatozoide que vai fecundar o óvulo. E ele ficou preocupado com a intimidade do momento, do casal, da comunhão sexual naquele momento. Mas aí o espírito benfeitor diz, não se preocupe com isso. Porque o momento da fecundação não é no momento da cópula. Ele acontece horas depois. Então depois que o casal já está relaxado, dormindo, aí que vai acontecer a intervenção do mundo espiritual nessa escolha do espermatozoide para fecundar o óvulo. Então, há todo um cuidado nesse processo da atividade sexual e no processo da fecundação também. Mas como falamos anteriormente, e esta obra também nos relata de uma forma muito clara, antes da fecundação, já houve o projeto reencarnatório, o planejamento. Então já há uma aproximação desse espírito que vai reencarnar, uma aproximação fluídica
com a mãe, especialmente, e o envolvimento com aquele casal que vai ser o pai desse filho que vai reencarnar. Então, já começa um processo quase que físico reencarnatório, antes mesmo de haver a fecundação. Então a energia, depois que acontece a fecundação, quando já começa o processo de divisão celular, multiplicação celular, a energia vital do espírito vai se acoplando célula a célula. Cada célula que vai multiplicar o zigoto vai dando um acoplamento daquele espírito naquele novo corpinho que está se formando. Até conseguir, com o tempo, haver todo um acoplamento espiritual e, com o passar do tempo, físico do espírito ao corpo que está acontecendo. Lembramos, segundo informações da espiritualidade, de que o processo ele é lento, vai acontecendo durante toda a gestação. E nos dizem os espíritos de que o verdadeiro ou total acoplamento do espírito ao corpo físico acontece aos 7 anos de idade, aos 3.000 dias. Até lá, o espírito, claro, ele está reencarnado, mas ainda num processo de adaptação, de união a esse corpo em formação. Entendendo essa questão desse acoplamento, dessa união, desse processo de formação desse novo ser, do novo corpo, porque o espírito já existia, o pleno êxito da gestação depende de alguns fatores. Da condição biológica favorável, a condição da mãe, da gestação, fisicamente falando, mas também esse processo vai depender desse perfeito acoplamento e aceitação do espírito ao processo de reencarnação. Quando um desses fatores não acontece, poderá acontecer o abortamento espontâneo. Então nós vamos entender de que muitas vezes há um problema físico que provoca o abortamento espontâneo, não o provocado, e também às vezes há uma recusa do espírito reencarnante frente às provas que talvez ele possa enfrentar posteriormente, e ele às vezes não se sente tão preparado e foge dessa reencarnação. Claro que isso é momentâneo, porque mais adiante é inevitável que ele precise reencarnar para continuar o seu processo evolutivo. Então, as causas de abortamento espontâneo são às vezes um problema no próprio corpo, em formação, ou um problema físico, ou essa questão da aceitação ou não do espírito na reencarnação. Nós falamos anteriormente de que o espírito, durante toda a gestação, ele fica, de certa forma, inconsciente, não consciente do que está acontecendo. E isso acontece, nós entendemos o porquê disso também. Além do processo de readaptação que ele vai necessitar, o próprio cérebro físico está em formação. Então ele não tem condições de compreender, externar através desse corpo físico. Ele já está ligado àquele embrião, mas o embrião, a matéria que forma o embrião ainda não está desenvolvida o suficiente para as compreensões do que acontece ao seu redor. E mesmo estando inconsciente, acontecem reflexos da vida gestacional no espírito reencarnante. Graças a Deus, hoje a psicologia e a medicina já se atentaram a essa situação. De que o que a mãe sente, o que acontece, o que passa muitas vezes pela mente, o seu estado psicológico, os estresses que ela pode passar, as preocupações, podem provocar, as alegrias, o bem-estar, provocam repercussões no espírito reencarnante. Se a situação muitas vezes é muito traumática, isso pode afetar psicologicamente o espírito depois, durante a sua vida reencarnada. Esta é a importância de mantermos uma gestação mais tranquila, mais serena. Nós vamos falar daqui a pouco sobre isso também. Mas, como há a vivência
as experiências que a mãe vivencia passam para o filho. E como dizemos a mãe, dizemos o núcleo familiar como um todo. O cuidado com esse equilíbrio, especialmente durante esse processo, é fundamental. Mas também há reflexo do espírito que está reencarnando na mãe. O espírito, que a gente sabe que ele é um ser que já existiu, tem gostos, tem vontades, tem desejos, e mesmo estando inconsciente, há vibrações que ele emite. E essas vibrações podem, inclusive, afetar psicologicamente a mãe. Então, da mesma forma que o espírito se liga ao embrião, também provoca reflexos na mãe gestante. Às vezes, alterações de humor, desejos incoerentes. Aqueles famosos desejos de grávidas, muitas vezes, que as mulheres têm, muitos deles estão explicados pela ligação desse espírito que está reencarnando. Pensamentos conflitantes que ela possa ter, podem ser, sim, resultados da influência do espírito. Porque ele atua fluidicamente na mãe. Assim como ele recebe, ele também impacta na mãe suas vibrações, seus desejos. E a mãe, nesse caso, ela se torna uma espécie de médium desse filho. Né? Esse médium entre aspas, não médium no sentido que nós entendemos na doutrina espírita, mas porque ela é intermediária da sensação do espírito com o mundo exterior. Então, muitos desejos que a gente vê, às vezes, nos filmes, eu não sei se alguém vivenciou com a sua esposa essa situação, desejos, às vezes, absurdos de coisas, muitas vezes pode estar ligada ao desejo, à vontade desse espírito. Então, não é somente, às vezes, né, alguma coisinha da queixa da mãe, né? E um caso bem interessante, que a gente teve algumas experiências com conhecidos sobre isso, podemos citar como exemplo a aversão repentina que algumas gestantes passam a ter de seu marido, especialmente no início da gravidez. Em alguns casos, não vamos generalizar, justifica-se porque, às vezes, é um espírito, muitas vezes antagônico ao pai que está reencarnando. Lembramos que é todo um processo, um planejamento reencarnatório, mas esse espírito vem reencarnar, mas sente as vibrações antagônicas ao pai, e ele vem exatamente porque tem que reajustar-se, especialmente com o pai nesse caso. Mas a mãe pode sentir vibrações antagônicas em relação ao pai também, como reflexo disso. Passado a gestação, ou mesmo já durante ela, quando as emoções já se reequilibram, os sentimentos dos casal se retornam ao nível normal. Certa vez eu conheci um casal, onde também eram muito apaixonados, aquele amor muito profundo, e de repente, do nada, a moça quis abandonar o namoro e separar dele, e não havia justificativa plausível, ela tinha enjoado, não queria, não gostava mais nem enxergar o rapaz. Acalmando um pouco as situações, serenando os ânimos, ou melhor dizendo, antes disso, ela descobriu depois disso que estava grávida. Aí, voltaram a conversar, e a coisa serenou de uma forma muito, muito rapidamente assim. Acabou aquela animosidade. Provavelmente, nesse caso que eu estou citando, sem a jovem saber que estava grávida, sentia a influência do espírito que já estava reencarnando, da aversão com o pai. E depois, a gente sentiu ao longo do tempo as dificuldades do pai com o filho nessa situação, mas que se reajustaram com certeza e hoje são grandes amigos também. Então é importante nós lembrarmos que todos nós já tivemos muitas existências e cada uma delas deixou marcas profundas. Algumas marcas são perceptíveis e nós sabemos como às vezes o conhecimento inato que nós trazemos, experiências marcantes, essas animosidades, simpatias, antipatias, sentimentos, tendências, tudo isso demonstra que nós somos espíritos reencarnantes. Da onde vem uma simpatia tão forte por alguém da família e por outro nem tanto assim? Da onde vem ideias que nós já vemos desde o berço, já com ideias inatas praticamente, nascidas com elas, sem às vezes termos o conhecimento mais profundo
das ciências ou de outras coisas, e já demonstramos desde cedo. Então é muito importante nós entendermos que a reencarnação é uma lei da vida. E esta fase intrauterina é uma fase primordial no processo da reencarnação. É uma fase de responsabilidades e oportunidades, especialmente para os pais. Porque os pais têm um processo, têm uma responsabilidade muito grande sobre esse espírito que está reencarnando. E quando esse planejamento é feito anteriormente da gestação, melhor ainda. Planejamento, eu digo, entre o casal. Mesmo que não haja esse planejamento, mas quando já está se sabendo de que tem uma vida em formação dentro de si, procure harmonizar, equilibrar os sentimentos, os relacionamentos, pela responsabilidade que nós temos com esse espírito que está reencarnando. Sabemos que esse programa se inicia já no plano espiritual. Há uma preparação dos pais, dos filhos, nessa história que falamos da reencarnação de Sigismundo. Antes do processo de reencarnação, se reencontraram no mundo espiritual os pais com o espírito que ia reencarnar. E isso tudo para facilitar a reencarnação. Então, a importância de termos uma gestação emocionalmente tranquila é fundamental. Conversas serenas da mãe com o bebê, ainda no ventre. Agora, aqui na casa, há um trabalho feito com a evangelização de bebês, desde bebês pequenininhos, e ver como isso tem resultado. Claro, aqui o espírito já está reencarnado, já nasceu. Mas o trabalho já que acontece com a gestante, não só do processo de espiritualização, dessa conversa harmônica, de músicas salutares, tudo isso auxilia ao espírito estar reencarnando. Porque o processo de reencarnação não é um processo fácil. Diz os espíritos que é mais fácil desencarnar do que reencarnar, em muitos casos. Porque nós estamos no mundo espiritual, com todo um planejamento que fizemos, muitas vezes, junto com os nossos benfeitores, sabendo das dificuldades que vamos enfrentar. E às vezes as provas são muito duras, necessárias para nós. Então a gente sabe que vai voltar para a carne, reencarnar, esquecendo objetivamente das coisas. Mas subjetivamente nós nos lembramos do que viemos fazer aqui. E isso às vezes é muito difícil. E às vezes o desencarnar, não, tu deixa a gaiola, o corpo físico, que é a prisão, e volta ao mundo espiritual. E como nós falamos do processo de gestação, não somente a mãe, mas o pai estar presente, estar junto, os familiares que estão envolvidos, tudo isso provocando uma atmosfera harmônica para receber esse espírito que está reencarnando. Isso ajuda o desenvolvimento físico, mental e emocional do bebê. Traz com consequência uma vida mais equilibrada, mais feliz a esse ser que está retornando sob as nossas responsabilidades. Entendendo desta forma a vida intrauterina, nós temos que abordar esse tema do aborto, que é algo que está muito forte na nossa sociedade, inclusive com a intenção da legalização do aborto. Se nós sabemos que somos um espírito reencarnante, que esse espírito já está designado até antes da concepção, e no momento da concepção já está unido ao óvulo, podemos fazer aborto? O que tem dentro da barriga da mãe é apenas uma massa de matéria? São células que estão se multiplicando? Ou já um espírito com todo um planejamento reencarnatório, envolvendo com o pai, com a mãe, com aquela família? Então, ao corpo em formação está ligado um espírito, que é um ser inteligente, pré-existente, e é uma individualidade independente da mãe. Independente em que sentido? É um ser que não é a mãe, é um outro ser. Claro que naquele momento ele depende da mãe para que o corpo se forme.
Mas o espírito é um ser independente da mãe. Um argumento a respeito do aborto que é utilizado é que a mulher é dona do seu corpo. Com certeza é. Só que o que está dentro do seu ventre já não é mais uma parte do seu corpo. É um outro ser em formação. Então ela não tem o direito de tirar essa criança, este ser em formação. Todo aborto provocado, então, é um impedimento a esse projeto, que foi planejado com muito cuidado, com muito esmero. E se retira uma experiência de vida daquele ser que está vindo. Então, entendendo dessa forma, ser contrário ao aborto não tem nada a ver com uma questão religiosa, ética, nem moral. Tem a ver com tudo isso. Mas não é só com isso. Mas também uma questão humanitária. Tirar a oportunidade de um ser de vir à carne, à terra, para progredir, estamos agindo contra a humanidade. É ato anti-humanitário. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 358, faz uma pergunta diretamente a isso. Constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Qualquer período da gestação. Não é antes dos 3 meses, depois de 3 meses. Em qualquer período. Há crime, diz os Espíritos, sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mãe, ou qualquer que seja, porque no aborto não só a mãe envolvida. Há muitos outros envolvidos na questão do aborto. Cometerá crime sempre que tirar a vida de uma criança antes do seu nascimento. Por isso, porque impede uma alma de passar pelas provas que serviria de instrumento ao corpo que estava se formando. Então, o aborto, em qualquer momento, ele é um crime perante as leis divinas. Às vezes pode haver a legalização, as leis humanas, mas não deixará de ser um crime frente às leis divinas. Mas se eu já fiz um aborto, eu sei de alguém que fez. Estou condenado eternamente frente às leis divinas? Não. Com certeza não. Porque muitas vezes nós agimos por ignorância, por imprevidência, por qualquer, às vezes, atitude imperspectiva. Muito rapidamente. E a gente tem sempre a oportunidade de reparar os nossos equívocos. Então, se aconteceu alguma coisa nessa situação, comigo ou com alguém, há sempre a oportunidade de reparar através do amor, da aceitação de outras crianças, às vezes adotadas, apoio a crianças necessitadas, que não têm famílias, uma dedicação do amor a outras pessoas e dedicando esse amor àquele filho que talvez viesse através de nós e não pôde vir, porque nós fizemos um ato impensado. Então, sempre o amor repara os nossos equívocos. E muitas vezes, esse mesmo que foi, certo momento, um momento da nossa vida abortado, ele pode ter vindo novamente numa gestação futura. Mas sempre pedimos, através da nossa prece, o perdão pelo equívoco que cometemos naquele momento da nossa vida. Há um filme, um documentário sendo lançado, foi lançado há poucos dias no cinema, não sei se vai chegar ao nosso aqui, Blood Money, que fala sobre o aborto legalizado, ou dinheiro de sangue. Eu vou botar só o trailer um pouquinho, para nós prestarmos atenção nessa notícia, nesse fato que está acontecendo no nosso país, e assumirmos uma posição firme, frente ao aborto, contrário a essa prática que quer ser legalizada no país. Então vamos acompanhar rapidamente esse documentário, é só o trailer do documentário. Ligar a caixinha de som, senão não dá certo.
constantly insisted you've got to kill him, you've got to abort him, you can't do this, you've got to go to the clinic, you've got to hurry up. Every week that you wait is making it worse. Go, 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 go. I was dating a young man, and we got pregnant. And the first words out of his mouth to me were, "You're not having it, are you?" You can't deal with death and lies on a daily basis without being greatly affected by it. Rather than just go through a 9-month crisis pregnancy, that I've gone through about 20 years of hell on earth. But we all have that moment where we realize that we are moms and we killed our children. Abortion is a skillfully marketed product sold to a very frightened person in crisis. Isso é algo que está vindo somando a esse processo de toda a sociedade, ou pelo menos daqueles que desejam impedir que isso venha a virar uma lei no Brasil. E ele é um filme, segundo as informações, não mostra cenas chocantes, tanto que é a censura 14 anos, mas mostra as consequências do aborto para quem fez esse ato. Divaldo disse a respeito desse documentário que o filme é grande triunfo do movimento pró-vida brasileiro para implantarmos definitivamente na pátria do Evangelho a cultura da vida desde a concepção, que é a ideia, o princípio espírita, a vida espírita, a reencarnação já acontece desde a concepção. Divaldo Franco. Mas, por que trazer uma criança a esse mundo? Porque a gente fica imaginando assim, puxa, com tanta dificuldade que a gente tem, econômica, social, violência. E eu vou pedir a licença a vocês. Esse aqui é um filmezinho, talvez vocês já tenham assistido pela internet, que é feito por uma empresa multinacional. Mas é um filme que ele emociona a gente, que nos dá resposta sobre essa pergunta. Por que trazer uma criança a este mundo? Não temos nada a ver com essa empresa multinacional, mas o filme ele é muito rico, acho que vale a pena a gente assistir. São 4 minutinhos para a gente ver. If you would like to take the seat here. The joy of having a new child, and on the other side, the worries and the fears. You realize that you're someone else's protector? We are scared. We are scared seeing the present. We are scared for the future. I do worry for the baby now, as the future, what's going to hold for them. Talvez tenha algo que você deva saber sobre o mundo em que seus filhos vão viver. Algo real. Algo que está acontecendo agora. Todo dia, mais e mais alimentos são cultivados com a tecnologia revolucionária. Carinho. E novas tecnologias vão disponibilizar água limpa e potável para centenas de milhões de pessoas. Essa provavelmente vai ser a guerra da água que se fala tanto. E doenças que hoje afetam milhões de crianças todo ano serão prevenidas com simples produtos do dia a dia.
Seus filhos terão a possibilidade de ter um coração mais saudável do que qualquer pessoa hoje. E a mesma chance de ter um coração partido. Disso ninguém escapa. Mas não temos dúvida de uma coisa. Eles sempre vão ter uma árvore onde se esconder e chorar. E quando finalmente conhecerem a pessoa certa, nossas crianças terão uma chance muito maior do que a nossa de conhecer seus bisnetos. Pode respirar com calma. Traga uma criança ao mundo. Nunca houve um momento tão bom para criar um futuro melhor para todos que vivem nesse planeta e para aqueles que ainda estão por vir. Sometimes people use the environment and the world as an excuse for them to say, okay, yeah, it's not a good place to bring up a child. Where I come from, you don't get sick anymore. The world needs more good guys, and I like to think our baby will be one of the good guys. But we have to change for them first. We might not see it. We won't Maybe see it, our great-grandchildren will see it. great-great-grandchildren. We're the characters in this story. How the story pans out is based on how we behave in the story. So, yeah, we definitely, it's up to us to make a change, actually. Eu achei muito interessante esse vídeo. E a gente falou de muitas coisas hoje, vida intrauterina, e nós acabamos com essa mensagem de otimismo. Como diz a mensagem, nunca vimos um mundo tão bom como agora, com tantas coisas boas. Por que a gente só olha para a coisa negativa? O medo de botar uma criança no mundo, às vezes é relativo a isso. O que eu vou deixar para o meu filho? E a mensagem nos lembra, nós vamos deixar aquilo que nós construímos. E a outra frase que é dita relativa a isso é que filhos vamos deixar para o mundo também. Então está dentro de nós essa possibilidade. Está nas nossas mãos construirmos um mundo melhor. Às vezes a gente pensa que sozinho não faz nada, e não faz, mas ninguém está sozinho num processo de melhoria para o mundo todo. O que falta às vezes é nos unirmos para mantermos um projeto de felicidade para todos. E aí entra essa questão do aborto que nós citamos anteriormente. Nos unirmos para que não permitamos que seja um ato criminoso, legalizado e pago com dinheiro público, inclusive. E isso está nas nossas mãos. Como disse Divaldo, para a construção dessa pátria do Evangelho, que os Espíritos nos dizem do Brasil, é necessário que mantenhamos a vida em primeiro lugar. Muito obrigado pela atenção de todos. Uma boa noite.